Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma fantástica aula do nosso querido Direito Tributário. E hoje quero falar algumas questõezinhas para vocês sobre o nosso querido ICMS, o nosso Imposto sobre o Serviço. Não. Sim, vocês não sabiam que ICMS incide sobre o serviço? Sim, incide também. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Cuidado, viu? ICMS não incide só sobre circulação de mercadoria, mas também vai haver a sua incidência sobre serviços de transporte, sobre serviços de comunicação. Mas já vamos falar sobre isso. Então, antes disso, não esqueçam que competência, artigo 155, inciso 2 da tua Constituição, Estados e Distrito Federal, vai ser criado por meio de lei ordinária. Lembra que, via de regra, vai respeitar a legalidade. Via de regra, vai respeitar as duas anterioridades. Lembra que esse cara aqui vai ser lançado por homologação. E as suas regras gerais tu vai encontrar na famosa Lei Candir, Lei Complementar 87 de 96. Mas a questão toda aqui é a seguinte: quando é que ocorre o fato gerador do ICMS? E aí eu preciso que vocês conheçam o artigo 155, inciso 2 da tua Constituição. O que eu quero que vocês saibam e não esqueçam aqui? Vamos fazer um acrósticozinho aqui. ICMS. O imposto, para a sua incidência ocorrer, faz-se necessário a circulação. E o que eu entendo por circulação? Circulação, eu entendo a modificação jurídica da propriedade. Ou seja, a propriedade passa do Guilherme, da loja do Guilherme, para o consumidor final. Portanto, para haver a incidência do imposto, há de haver a modificação jurídica da propriedade. Há de haver a modificação jurídica da propriedade. Portanto, o que tu precisas compreender e precisas entender? Você precisa compreender que para a incidência desse imposto, nós precisaremos ter a circulação jurídica. Portanto, a mera saída fática não vai ensejar a incidência do imposto. E não esqueçam aqui da súmula 166 do STJ. Por quê? Porque o mero transporte entre matriz e filial não faz uso da incidência do ICMS. Por que não? Porque não há modificação da titularidade. Portanto, se eu pego uma mercadoria da minha loja que está aqui em Santa Cruz, Rio Grande do Sul, e levo para a filial, que está lá em Florianópolis, Santa Catarina, não haverá incidência do imposto, porque a mercadoria continua sendo minha. Só muda de matriz e filial. E por conta disso, não há incidência, súmula 66 do STJ. Além disso, vai incidir, portanto, quando ocorrer a circulação, ou seja, a modificação jurídica da propriedade, quando eu estou vendendo uma mercadoria. Mas vai haver essa incidência quando quem promove a circulação tem intuito e volume comercial. Intuito, volume comercial, quem diz isso para nós é o artigo 4º da Lei Complementar 87 de 96. Então, o que tu tem que entender? Que para incidir no ICMS, além da modificação jurídica da propriedade, faz-se necessário que quem faça essa venda tenha intuito e volume comercial. O que significa dizer isso, Igor? Significa dizer que, se eu vender o meu telefone para o Igor, não haverá incidência do ICMS. Mas como não, Guilherme? Está havendo a modificação de uma propriedade. Está havendo a modificação da propriedade. Como não? Como isso não ocorre? Como isso não acontece? Porque o Guilherme não é lojista. O Guilherme não é lojista. O Guilherme, ele não tem lojinha para vender telefone. O Guilherme é advogado, professor. Então, não há incidência, porque eu não tenho intuito volume comercial na minha atividade. Ah, eu quero trocar de carro. Anuncio o meu carro na OLX e a Jaque compra o meu carro. Haverá incidência do ICMS? Não, porque eu não sou lojista de vender carro, gente. Eu sou professor e advogado. E por conta disso, para haver a incidência, há de haver intuito volume comercial. Não é à toa, meus amores, que sobreveio uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante 32 do STF. O que diz a súmula vinculante 32 do STF?
Que não há incidência do ICMS na alienação de veículos salvados por seguradora. Ou seja, na venda de veículos salvados por seguradora, não há incidência do ICMS. Por que não há incidência do ICMS, Igor? Não há incidência do ICMS porque a seguradora tem por habitualidade fazer o quê? Seguro e não vender carro. E é por isso que, para haver incidência, além da modificação jurídica da propriedade, há de haver o intuito e volume comercial de quem promova. Certo? Lembrando que o ICMS, ele vai incidir, gente, também na forma do 155, parágrafo 3º da tua Constituição, sobre energia elétrica, né, gente? Energia elétrica é equiparada a uma mercadoria e por isso haverá sua incidência. Lembra que alguns serviços, como já adiantei a vocês, também estarão sendo tributados pelo ICMS. Quais os serviços estarão sendo tributados pelo ICMS? Serviço de comunicação, gente. TV a cabo, telefonia celular, ICMS, vai olhar na tua fatura lá. Serviço de transporte intermunicipal e interestadual. Ou seja, serviço de transporte entre municípios e ou entre estados. Serviço de transporte de pessoas, de carga, entre municípios diferentes. Ele começa no município e termina em outro. Começa em um estado e termina em outro. Haverá incidência do ICMS também. Agora só cuida, né? Serviço de transporte intramunicipal, dentro do município, ele começa e termina dentro do mesmo município, vai incidir só o ISS. Vai incidir só o ISS. Vai incidir apenas o ISS. Não vai incidir o ICMS, certo? Portanto, agora tu já sabe quando é que tu vai pagar o tal do ICMS, ok? Algumas características importantes que estão lá na Constituição para vocês do nosso ICMS. Artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, o que eu quero que vocês não saibam? O que eu quero que vocês não deixem de saber, né? O ICMS é não cumulativo, ou seja, eu posso, para não onerar o consumidor final, eu posso compensar o que foi pago lá atrás com o que será pago lá na frente. Não esqueçam que o ICMS poderá ter alíquotas seletivas. O ICMS, ele poderá ter alíquotas seletivas. Ou seja, os estados poderão fixar as alíquotas do ICMS de acordo com a essencialidade da mercadoria ou do serviço que esteja sob rito da competência do ICMS. Poderão, não obrigatoriamente serão. Só que o que eu quero que vocês cuidem aqui? Poderão ter alíquotas seletivas. Poderão. Certo? Poderão. Só cuidem com o artigo 18A do CTN. Por quê? Porque existem algumas mercadorias e alguns serviços que serão considerados essenciais. E esses aqui terão que ter alíquotas seletivas. E esses aqui, obrigatoriamente, terão que ter alíquotas seletivas. Portanto, gás de cozinha, combustível, serviço de transporte, esses obrigatoriamente terão que ter alíquotas seletivas. Certo? Outra questão que eu quero que vocês não esqueçam do ICMS. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º, a linha A da Constituição. Não esqueçam que na importação de mercadoria, haverá a incidência do imposto. Na importação de mercadoria, haverá a incidência do ICMS. Importei mercadoria, vou pagar ICMS, mesmo que essa mercadoria seja para consumo. Súmula vinculante 48 do nosso Supremo Tribunal Federal. Agora, não esqueça que o contrário também é verdadeiro. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A. Não esqueçam que não haverá incidência do ICMS na exportação. Não haverá incidência do ICMS na exportação. Agora, na importação eu pago, mesmo que seja para consumo. Tá certo? Gente linda, estão aí os aspectos gerais do ICMS. Um beijo, tchau.
Fui.